Pessoal, dores no joelho, dores na lombar e formigamentos nas mãos. Essas são algumas das principais dores que a grande maioria dos ciclistas acabam sentindo, sejam eles iniciantes e às vezes até alguns ciclistas mais experientes também. Acontece com qualquer um, né, professor? Qualquer um. Todo mundo está sujeito a ter esse tipo de dor. Por isso hoje nós vamos falar como que você pode fazer para prevenir esse tipo de lesão e também se você já está com alguma dessas características, como fazer para corrigir e passar a pedalar com mais conforto possível. Boa. Bora conferir tudo isso no vídeo de hoje. Sejam bem-vindos ao canal Minha Bike Lifestyle. Então é importante você acompanhar esse vídeo até o final, mas aqui na descrição, se você quiser conferir o assunto separado sobre cada um desses temas, você pode também através da descrição ou do status aqui, já está tudo separado por tempo para vocês também. Professor, começando então pelaquela que eu sei que essa semana, inclusive, eu vi tu respondendo lá no teu Instagram. Segue lá, galera, @OscarLenhart, que tá, as dicas estão imperdíveis lá. Dor no joelho. O que faz a pessoa sentir dor no joelho durante o pedal? Dores nos joelhos, elas são, como eu falei lá no Insta, são multifatoriais. Então, pode ser qualquer coisa ou pode ser algumas das coisas que a gente vai citar aqui agora. Uma delas é a falta de fortalecimento dos músculos responsáveis por estabilizar esse joelho, para não deixar a articulação, até bem bacana falar isso, porque é o seguinte, temos a estrutura esquelética, tá? Os ossos. Temos a estrutura muscular. Então, por isso que a gente fala estrutura músculo-esquelética, que é o quê? Isso precisa estar em harmonia. Quando a musculatura está fraca, uma articulação, os tendões sofrem mais quando a musculatura está fraca. Então, precisa ter o quê? Músculos trabalhados. E o segundo, porém, é que não adianta só fortalecer. Tem que ter mobilidade. Então, tem que treinar, né, frequentemente. Tanto os alongamentos para melhorar a flexibilidade, deixar esses músculos tão fortes quanto alongados, tá? Então sempre vai buscar o equilíbrio. E treinamento de mobilidade, mobilidade de quadril, mobilidade de coluna, muito importante. Você vai falar, mas está falando de joelho e está indo na coluna? Tudo é interligado. E, professor, isso tudo fora da bike? Tudo fora da bike. Tudo fora da bike. Em cima da bike tem como fazer algumas coisas? Sim, mas você não tem como fazer com amplitude máxima em cima da bike. Por quê? Porque entendo eu que você está no teu fit. E falando em fit, é outro detalhe. Segundo, porém, aqui, ó, se a tua bike está realmente no fit, né? Se o fit está adequado, se não perdeu o fit de repente. E isso é muito importante. Porque às vezes, mas tá certo, eu já fiz lá 500 anos atrás. E aí foi para revisão, daí desmontou, e aí voltou, e de repente mexeram na altura, mexeram no avanço e recuo do selim, como o Moisés fala muito frequentemente, tudo é culpa do selim. Mas realmente o selim é um dos grandes culpados, assim, né? Porque ele tem a altura, tem o avanço e o recuo, e ainda tem a inclinação e declinação de ponta. Então são 3 pontos bastante importantes. Qual é a principal coisa, ainda falando sobre... Claro que talvez essa dica já vai servir para basicamente todas as características, mas qual o principal item que a pessoa deve verificar em casa, que está ao alcance de cada um, que é algo simples de se fazer, para pelo menos amenizar qualquer tipo de desconforto que ela venha ter de dor no joelho, de ajuste na bike, assim? Um dos ajustes bem simples, se você achar a altura, por exemplo, do selim, é o que eu julgo ser o mais correto para dar uma dica, assim, para fazer realmente em casa. É encostar a sua bike na parede. Se você usar sapatilha, você vai estar clipado, monta na bicicleta, né, sobe na bike, com ela encostada na parede. Se não usar a sapatilha, você vai estar de tênis. E aí você vai ver o ossinho do pé aqui, ó, o hálux, tá? Aquele ossinho, o do joanete lá, que vocês sabem. Então, esse ossinho tem que estar basicamente em cima do eixo do pedal. E estando bem sentado no selim, a tua perna completamente lá embaixo, o pé tem que ficar, essa é a regra mais básica, tá? O pé ficar paralelo ao chão. Aí quando você simplesmente solta o joelho, tira aquela extensão máxima do joelho, ele dá uma flexionadinha e o calcanhar sobe sutilmente. E isso é uma regra bem geral, tá, gente? Não estamos falando aqui detalhes tipo, mas você é o cara do MTB que faz trilha. Aí o calcanhar já seria um pouquinho mais em cima, tá? É o cara do speed, o calcanhar pode ser de paralelo ao chão até um pouquinho para baixo. É o da gravel, aconselho paralelo a sutilmente mais para cima. Então é assim, perna esticada, completamente esticada, pé de vela posicionada perpendicular ao chão, que é retinho com o chão. E o joelho fica esticadinho quando clipado ou quando o eixo do pedal estiver alinhado com o teu hálux.
isso aqui é uma primeira referência para a altura do selim. Professor, e qual a relação de tudo isso também com as dores na lombar, né? Porque tu acabou de explicar também que isso também pode ter relação, que é uma das dores que muita gente sente. Principalmente quem acabou de comprar uma bicicleta, ela não tá muito bem ajustada, é normal sentir esse desconforto. E aí, qual é os problemas? Dor lombar já entra o selim de novo também, né? Não só a altura, a altura do selim a gente já definiu aqui, então aí é selim. Selim, ele tem que estar basicamente paralelo ao chão, né? Como hoje a gente tem selins que tem a traseira muito levantada, né? A ponta levantada, às vezes as pessoas se confundem e colocam o nível lá na ponta do selim, que tem a traseira alta, e acabam deixando o selim, ao invés de achar que está no nível pela bolinha de ar lá, né? No nível, aquela parte mais alta mascara, e ele, na verdade, se você medir dos isquios, onde apoia os isquios, né? Que são os ossinhos do sentador aí, é dali para a ponta do selim que você vai ver se ele está nivelado ou não. Então, se coloca lá atrás, o que acontece? Quando eu vou medir, quando eu coloco o nível no lugar certo, ele está assim, ó. Selim com a ponta alta, a lombar sofre absurdamente. É importante ficar além do que os braços também, tu faz muita força com os braços. Fazer força com os braços, você deixa para fazer força na academia, ou na tua flexão em casa, na tua barra. Na bicicleta, não precisa fazer força, não deve fazer força com as mãos, tá? Por quê? Força nas mãos acaba voltando lá, amarrando com o formigamento, tá? Porque você vai ficar muito pressionado, muito tenso. Ou desgaste muscular que vai começar a pegar onde? Pega toda a região cervical de coluna e trapézio, começa a dar aquela queimada. Então você está fazendo muita força aqui, está roubando a força que utilizaria lá nos membros inferiores para impulsionar a bicicleta, para a bicicleta deslocar realmente, e é uma energia roubando a energia principal sendo roubada por uma secundária, que seria a de equilíbrio e controle. Por quê? Porque você está sendo jogado para trás no selinho o tempo inteiro. Então você tem que ficar puxando para frente, a lombar trabalhando. Gente, se você for para uma academia ou fizer em casa lá, vou fazer, não tô há um ano sem fazer abdominais, de repente eu vou fazer 50 abdominais porque eu aguento. No outro dia, você vai ficar com dor de barriga o dia inteiro, dor na barriga, não é verdade? Porque vai doer, aquele músculo não está acostumado a tanta contração. A lombar é a mesma coisa, é um músculo também. Então se fizer muita repetição sem estar nem treinado e nem no posicionamento certo, não tem combate, é dor. Dor. E qualquer tipo de dor, como já falei aqui várias vezes, dor é limitador. Ela limita o teu prazer, a tua vontade. Até vontade de pedalar você perde. Porque, claro. Por que eu vou sair pedalar se tô com dor? Só sofre, cara. Eu vou sair passar dor? Eu vou ficar no sofá, que no sofá, se eu ficar com dor aqui, eu viro pro outro lado, eu troco de posição, aquele negócio que às vezes as pessoas falam, né? Sem dor não tem ganho, não sei o que. Cara, isso aí é meio... Não precisa disso, tá? Em alguns casos você realmente tem que se esforçar um pouco mais. Mas não é sempre assim. Geralmente é para ser confortável. Então, se você tá sofrendo, é porque tem coisa errada. Da mesma forma, então, o nosso terceiro ponto aqui, nosso terceiro tema, é a questão do formigamento nas mãos. Eu confesso para vocês que volta e meia eu sinto um pouquinho de formigamento. Sempre que a gente sente, a gente faz o que? A gente tira a mão do guidão, dá aquela aliviada, né, professor? E aí parece que alivia, só o fato de, tô pedalando, senti aquela dor, aquela dormência, tirei a mão do guidão, aliviou um pouquinho, botei de volta, parece que passou. O que acontece? Então, vou confessar uma coisa para vocês, o pessoal deve enxergar assim, não, o professor Oscar, como ele é fitter, ele não tem formigamento nas mãos. Eu também tenho formigamento nas mãos, tá? É pouco frequente, mas acontece. Daí tô muito tempo numa posição só. Ou então, tô um pouco tenso, porque o Moisés me leva às vezes para os lugares que eu tenho que ficar agarrado no guidão, parece que a bicicleta vai fugir de mim. O que eu faço? Tensiona demais. Aí tá formigando, tô tenso, alivia de novo. Porque isso tudo é o emocional, você precisa diminuir a tensão na pedalada. Então essa tensão não é só nas mãos daí, é como eu citei até antes, trapézio, coluna cervical, até a própria lombar, se está agarrado na bicicleta, fica todo tenso, volta ao roubo de energia da parte principal que tem que trabalhar, porque membros inferiores, circulação sanguínea, bombeado pelo coração, oxigenação, tudo isso tem um consumo de energia, né? Que é o consumo quando você está em repouso é o basal, quando você está em esforço é conforme os teus limiares, suas zonas, né? Nesse caso da dormência das mãos, professor, eu também já percebi que manopla às vezes faz diferença. Total. Eu já usei manoplas em que elas pareciam ser tão gostosas, macia, você pega aqui, galera, é bom. Mas aí começa a pedalar e começa a sentir que
com mais frequência a mão fica dormente. Uhum. Troquei, por exemplo, hoje eu uso um modelo aqui, sem fazer propaganda, mas só para vocês terem uma ideia, de silicone, que ela não é extremamente macia quando eu boto a mão aqui, mas quando eu ando ela não dava todo aquele tipo de dormência que eu tinha antes, ou seja, resolveu para mim usar uma manopla adequada. Por que isso? Isso também pode fazer diferença, a manopla O primeiro ponto é o tamanho da mão, né? Se você olhar o tamanho da minha mão e olha o tamanho da tua mão, coloca ali para você ver, ó. Olha lá. Ó, é diferente. Então, vocês acham que a manopla tem que ser a pegada, tem que ser da mesma grossura para os dois? Não. Hoje tem manoplas com várias medidas e vários tipos de materiais. Sim. Um ponto, que é um dos principais, é a espessura da manopla. O segundo ponto é o quê? O tipo de material da manopla. Então, ela precisa estar tanto adequada ao tamanho da tua mão, quanto ao tipo de condução que você vai fazer. Ah, para mim, eu prefiro uma de silicone, porque é um pouquinho mais maciazinha. Ah, eu quero mais grip. Opa, então vou pegar um outro material, né? Pode ser mais emborrachado, que não é tão maciozinho, mas ele tem mais grip. Ele vai aderir mais na luva e na tua mão. Ou se você não usa luva também, não tem problema, né? Então, esses são os pontos principais. E depois vem o quê? Os ajustes. Né? Os ajustes. Posicionamento dos Volta aos posicionamentos de novo, né? Porque se tiver a bike muito curta para você, você pensa assim, ah, quanto mais longa, mais pesado vai ficar. Não. Se o selim estiver bem ajustado, tanto na altura quanto avanço e recuo, que é uma coisa importante também, você vai estar realmente com a carga distribuída em cima da bicicleta. A carga do teu peso distribuída em cima da bicicleta. Se tiver muito curta, aí imagina que você está para frente. O que vai acontecer aqui, ó? O teu peso está onde? Aqui. Pressionando o nervo ulnar que entra aqui, ó, e ramifica para cá. Começa a formigar, adormece. E é bem complicado. Outro dia até é bastante interessante eu frisar. Eu fiz uma assessoria para uma médica comprar um rolo de presente de Dia dos Pais para o marido. Foi semana passada. E ela falou, cara, eu tive que parar quase 3 meses para tratar uma inflamação no nervo ulnar. Porque foi fazer uma prova que era de duatlon, que corria e pedalava, né, na praia. Então a areia pesada, ela pegou uma bicicleta emprestada, ela não estava acostumada nem a andar na areia, nem a pedalar naquela bike, e andou com aquela bike em uma pedalada só, que eram 15 km andando na areia, que comparando com terra ou asfalto, enfim, cara, é como se andasse 80. Imagina. É muito travado na areia, né? Fica pesada, né? E ela desenvolveu uma lesão no nervo ulnar, porque a bicicleta não estava nem no tamanho dela, nem no fit dela. O quanto que é perigoso. E afastou ela, não pode nem pedalar, porque não podia pressionar na região do nervo ulnar. Se você ficar fazendo lesões repetidamente em algum ponto do teu corpo, isso virou crônico e pode se tornar algo que vai te afastar do esporte que você ama, no nosso caso aqui, o ciclismo. Bom, pessoal, a ideia hoje aqui foi abordar esses 3 temas. A gente sabe que eles são ainda mais amplos, teria muito mais coisa para falar, mas vocês viram que já ficamos com um vídeo um pouco mais longo. A você que assistiu apenas um dos temas aí, tranquilo, caso você não tenha assistido os outros, depois vem aqui e confere cada um deles. Para vocês que assistiram o vídeo até o final, agora eu quero saber também qual que é a sua dúvida, o que ainda não ficou bem descrito aqui, o que você tem mais problema desses 3 temas. Coloque aqui nos comentários, a gente pode tentar te ajudar ou até mesmo trazer um vídeo específico sobre o seu caso, porque ele pode te ajudar, obviamente, e ajudar outras pessoas que passam pelas mesmas coisas que vocês. Exatamente. Tá? É importante que você participe aqui. Esses 3 temas e mais alguns outros que você possa ter aí no teu dia a dia, em cima da bike, né? Conta pra gente. É importante a gente saber o que você sente pra gente tentar aí buscar soluções para você. Pra quê? Pra tornar o ciclismo divertido, seguro e prazeroso, que é isso que é o ciclismo. É isso aí, galera, nossa meta é sempre te ajudar, fechou? Deixa o seu like, claro, né, para você não custar nada, ajuda muito o nosso trabalho. Já aproveita para conferir a sua inscrição, se não for inscrito, inscreva-se. Até o próximo vídeo, valeu. Valeu. Tchau, tchau.